Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e, enfim, ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o Xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Gian Berselli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação que resolvi trazer para o nosso Brasil um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que tua alma busca. Sinta-se à vontade. E salve, salve, pessoal! Mais uma vez aqui juntos com Vanessa Panambi e Kessia Félix. Parte 2 do episódio e a parte 1 já foi linda, maravilhosa, cheio de recurso, muita coisa gostosa para ouvir. Se você ainda não ouviu, ouve lá para conhecer um pouquinho melhor dessas duas guerreiras, mães e artistas e terapeutas maravilhosas. Vamos começar o segundo episódio aqui, mas antes eu deixo as meninas se apresentarem rapidamente. Kessia, quer dar um oi para todo mundo? Oi, gente! Um prazer estar aqui de novo com vocês e com a Vanessa, com você, Gian. Dessa introdução que você fez, estou sentindo até a Mulher Maravilha, mesmo sabendo que não sou a Mulher Maravilha, porque também caio, choro, me escangalhaço, mas estou aprendendo na escola. Obrigada pelo espaço. Olá, gente! Então, aqui, Vanessa Panambi, novamente, agradeço o convite, agradeço o espaço. Como terapeuta integrativa, astróloga, taróloga, eu agradeço muito esse espaço para falar e para poder compartilhar da força que nutre esse trabalho, mas como ser humana também, eu tiro as vestes da guerreira e deixo elas para dizer, de vez em quando a gente vai lá e pega essa roupinha. Mas eu fico mais confortável em outras peles mais próximas da camada real. E aí é disso que a gente fala também. E vamos nessa, então vamos lá, meninas. E vamos já começar falando. Eu vou deixar vocês aí ver quem quer falar primeiro. Gente, vamos tentar definir o que é trauma. A gente quer falar um pouquinho com vocês sobre trauma e o trauma na criança, o trauma no adulto e um pouco sobre tudo isso. Quem quer começar com a bomba? Vou começar porque é muito fresco para mim essa temática trauma. Eu compartilhei um vídeo recentemente, tá lá no meu Instagram, de repente você pode compartilhar, que chama Até Agora. E foi um texto que eu escrevi, poético, onde eu falo da memória do corpo brasileiro e dessas múltiplas camadas desse corpo híbrido, dessa alma híbrida. E eu falo que o trauma, ele provoca o esquecimento. Então eu queria já lançar isso, porque o trauma, ele coloca a gente para dormir. E essas camadas mais leves que a Vanessa citou, que a gente deixa a nossa roupa de heroína guardada e a gente pretende deixá-la guardada o máximo possível, né, Vanessa? De não ter que utilizar essa roupa de heroína, porque a gente já sabe a dor de uma guerra. E a gente já sabe que uma guerra, e uma guerra diária em casa, uma guerra diária política ou qualquer tipo de guerra, ou uma guerra interior, ela só multiplica sistematicamente esses traumas e esse esquecimento. É como se a nossa sensibilidade, esse toque, ele ficasse cada vez mais difícil, os nossos sentidos estivessem cada vez mais fechados.
E toda vez que isso acontece, fecha mais um pouquinho e fecha mais um pouquinho, a gente vai entrando dentro daquela casca dura. E essa casca dura de super-heroína, né, que muitas mulheres hoje em dia adoram falar e colocar a roupa, e eu falo, não, a força mesmo vem da sutileza e da sensibilidade, porque é aí onde todos os trabalhos espirituais vão entrar. E quando a gente tira essa casca dura e a gente consegue sentir o outro, se é amigo, se é inimigo mental, se pensa igual, se pensa diferente, a gente sente exatamente onde dói aquela ferida. E é aí onde a gente começa a desenvolver. É aí onde a gente vai curando o trauma. Então eu passo aí a bola para você, Vanessa. Chegou mais quente agora, né? Receba a flechada e agora vamos lá. Então, essa questão de olhar para a palavra, para o sentido, para o significado de trauma, eu gosto de começar então pela raiz dela, né? Que do grego é ferida. E a gente tem essa perspectiva coletiva do que é um trauma coletivo, olhando para o nosso presente, para o nosso sistema reprodutor de traumas. Quando eu, de certa forma, criei o Amarcura, mas também recebi e bebi de muitas fontes para isso, foi exatamente pensando nessa ferida primordial que nos torna tão amargos, tão receosos de viver o que a vida tem para oferecer, tão receosos de entregar o que a gente é. Então, a proposta do trabalho que eu faço, apesar de não ser por uma via acadêmica, de uma psicologia tradicional, de alguma forma, e de muitas formas, vai tocar essas feridas. E eu entendo, pela experiência, principalmente em atendimentos, que trauma não é aquilo que ficou marcado, às vezes, como um evento. É a forma como a gente registrou algo. É a forma como as nossas emoções daquele registro criaram, então, essas camadas, esses bloqueios, que impossibilitam a vida de permear, impossibilitam a vida, na verdade, de penetrar. E criam essas barreiras na nossa expressão individual e, posteriormente, em relação com o meio. Isso que a Kessia trouxe é talvez uma das nossas grandes ressonâncias que a gente ainda vai aprofundar, que é como a espiritualidade tem espaço para entrar quando a gente se lembra dos traumas. E quando a gente se lembra dos traumas e consegue trabalhá-los de uma forma que se transforme em vida, em criatividade, em realização, em expressão. Entender que não somos heroína, mas temos um poder, um potencial muito, muito amplo. E que eu não vou me sentir maior nem melhor que ninguém se eu permitir que esse poder e essa potência tão única que existe em todos os seres humanos venha à tona quando eu libero esses traumas, essas feridas. Em termos coletivos, esse é o cuidado que eu falei no início do podcast passado sobre a vitimização. A gente já sabe que a gente está vivendo uma grande ferida coletiva e que essa ferida ela é tão grande que ela precisou ser fragmentada. Então é a ferida racial, é a ferida das mulheres, é a ferida dos núcleos, é a ferida dos sistemas, é uma ferida só. Cada vez que a gente segmenta, divide para cuidar dessa grande ferida, a gente não está cuidando da ferida e do trauma, nem coletivo nem individual. A gente está reforçando, a gente está
cutucando cada vez mais profundo e revisitando essas novelas traumáticas em looping. E isso não é nada criativo, isso é reprodução. Agora, quando a gente consegue unificar esses fragmentos individuais, familiares, culturais, entender que somos seres singulares, mas que estão vivendo nesse mesmo contexto, inconsciente ou não, desses traumas, a gente consegue trazer uma chave. E essa chave, ela está dentro. A gente pode buscar ferramentas fora, processos terapêuticos, experiências que de alguma forma tragam curas, mas é importante entender que para a gente conseguir ir na causa desse trauma coletivo que a gente experiencia e na causa dos nossos traumas individuais, esse olhar para dentro e olhar para fora precisa acontecer simultaneamente. Agora, como isso acontece é que a gente segue também, né? Só para fazer um pequeno adendo, gente, eu quero só frisar o fato que todos aqui são compartilhamentos individuais do que achamos. Eu sempre sou muito atento àquilo que a gente divide aqui no podcast. Nenhum de nós talvez tenhamos aquele conhecimento acadêmico, que não necessariamente é o conhecimento correto, mas convido vocês a se aprofundarem mais nos temas. Isso aqui são apenas visões de diferentes prismas. E se vocês não se importarem, eu vou dividir um pouco também do que eu vejo sobre isso. Eu tenho duas visões sobre trauma. Eu estudei um pouco também da minha forma. Eu vou falar primeiro de uma visão um pouco mais física e corporal, e depois de uma visão um pouco mais espiritual, metafísica, que eu aprendi com xamanismo também. Foi ler um livro do Peter Levine, que ele foi um dos criadores, se não o criador, de uma técnica que chama Somatic Experiencing, ou experiência somática, né? Que me trouxe muito a acordar um pouco da parte física, né? Ele descreve, por exemplo, casos de uma zebra, por exemplo, quando ela está em perigo no selvagem, no wilderness, né? Fora no mundo, ela tem 3 reações. A gente fala muito de 2, mas na verdade são 3. A gente tem o flight, fight, né? Que a gente fala em inglês, que é o fugir ou brigar, né? Que são os 2 que a gente sempre fala. Você está no modo brigar ou correr. Mas na verdade tem um terceiro que é muito importante, que é o congelar, que é o freeze, né? Que é o que acontece muitas vezes com muitos dos mamíferos. Eles passam por esse congelar. Você congela o corpo, né? E isso ele foi observando nos animais, que tem uma coisa muito particular nos mamíferos, que o ser humano não vem fazendo, que depois do processo traumático, os mamíferos eles têm um processo de vibração no corpo, né? Eles soltam toda essa energia. Então, uma energia que ficou presa no corpo, uma energia tão grande, uma descarga tão grande de adrenalina que você trava, às vezes também por questão de sobrevivência, que você se finge de morto, você fica duro, mas o ser humano não está fazendo uma parte muito importante do processo, que é o soltar dessa energia, né? Então isso foi um olhar físico que eu comecei a explorar no trauma, e tem inúmeras técnicas de você experienciar o trauma no corpo. Você faz um scan no seu corpo e você vai sentindo, e enfim, eu não vou entrar muito em detalhes do Peter Levine, que não foi o viés que eu me aprofundei. Isso foi apenas um alicerce para o meu conhecimento, que depois veio junto com o alicerce do xamanismo, que eu já vinha fazendo há 7, 8 anos jornadas xamânicas, estudando, e isso daí trouxe um grande momento eureka para mim. Então, estudando alguns pensadores e também outras técnicas que eu vou falar um pouquinho aqui, eles falam também um jeito que eu consigo definir trauma são momentos que a Vanessa falou isso, você se sentiu
de novo, você experienciou uma sensação de extrema solidão. Agora, a solidão pode ser física ou não física, você pode estar se sentindo sozinho perante a sua família, os seus pais. Você experienciou solidão, eu sempre esqueço o terceiro. Powerlessness, ou seja, incapacitado de mover, ou preso. São esses três que eu sempre, da minha cabeça, você se sentiu preso de alguma forma. Então, energeticamente, essa energia também é uma energia que eu, quando faço as jornadas xamânicas, é como se essa energia tivesse ficado no tempo, no espaço, né? Então quando eu sempre faço isso, aliás, eu tava fazendo isso hoje, cara, na minha soneca da tarde. Às vezes eu fico vendo imagens na minha cabeça que elas de repente surgem na minha visão, que é um momento que aconteceu, então aquilo fica, parece que vindo flashes pra você, e você não percebe. Inconscientemente, às vezes você volta para aquele momento de criança, ou para aquele momento que a energia ainda está preso, e aquele seu ser daquele momento às vezes toma até a sua palavra, a sua ação. Você começa a agir, né, um pouco daquele impulso traumático. Às vezes você tem o gatilho, né, que a gente chama dos gatilhos traumáticos. Então, para aprofundar, assim, não me alongar muito, é mais ou menos isso que eu experienciei e vivi como trauma, né? Agora eu quero dar a palavra para vocês, e para Kessia primeiro, para ver como que a gente... Primeiro eu quero dois focos na resposta de vocês. Eu acho importante, muito importante, que a gente, antes de dar uma solução, ou de falar como que a gente trata, como a gente olha isso, eu acho muito importante que as pessoas fiquem atentas que o trauma se repete. Ele continua se repetindo. A energia, até situações que você cria ou que aparecem na sua vida, acabam recriando aquela energia do trauma, né? Então, vamos dar um pouco para as pessoas. Acho muito importante que as pessoas percebam isso. Então, vamos falar um pouco, palavra para você, que essa é a primeira dessas duas partes. Como que o trauma, você vê o trauma sendo recriado, tá? E qual que é o seu trabalho, querida, na tua prática, que você lida com isso, com esse processo traumático, das emoções, enfim. Fala um pouquinho pra gente de como que é o seu processo aí. Muito interessante isso aí que você compartilhou. Peter Lavigne é maravilhoso, eu recomendo todo mundo, se tiver tradução em português, ou se puder ler em inglês. Tem também no YouTube um livro dele muito bom, com vários exercícios. O Peter Lavigne, ele tem a fonte, na verdade, da psicologia somática, mas ele bebeu na fonte do xamanismo. Então foi interessante que você fez essa conexão. Ele também bebeu na fonte do mindfulness, né, da meditação e do budismo. E é lindo como ele traz isso para uma área científica. E é muito legal para a gente começar a entender que a área científica está se aproximando cada vez mais dessa área espiritual, e ela traz soluções, né? Como é a prática de pessoas que fazem isso e como é a prática de pessoas que não fazem isso. E tem números, isso tudo adiciona muito, sem falar da neurociência, né? Da bioplasticidade do cérebro, que já mostra que o cérebro é 100% capaz de se regenerar. Não só o cérebro, que a mente não está confinada no cérebro, mas em todo o corpo. Esse corpo inteiro é capaz de se regenerar. Então é lindo de pensar nesse potencial e nessa capacidade. E quando você estava falando, me veio uma lembrança desse momento freeze, de congelar, de como emocionalmente isso ressoa nas emoções, nessa área sutil do meu campo magnético. É como a sensação de melancolia. E esse momento de melancolia, onde tudo para e que você não tem, você sente sem poder, tem uma sensação que os alquimistas já apontavam. Inclusive tem algumas figuras nos livros de alquimia que eu gosto muito desse assunto, né? Eu conecto muito isso na minha arte, no meu entendimento, essas imagens simbólicas, e tem uma lá que é a melancolia. E essa melancolia, na verdade, eu acho que esse retorno ao estado do freeze, essa sensação que ficou e que não foi digerida.
E na coisa sistêmica, de a gente estar reproduzindo a questão do trauma, eu acho que entra exatamente nesse viés. Quando não é transformado, é como se o corpo e a mente estivessem sempre buscando reviver aquilo para ter a resolução. E essa resolução, ela pode ser feita não necessariamente projetando isso e repetindo e replicando isso nos indivíduos, no seu relacionamento pessoal, né, com a figura do pai, com a figura do marido, do próximo, do filho e tudo isso sistematicamente. Ela pode ser trabalhada e deve ser trabalhada de uma maneira pessoal, individual, onde você traz e faz essa alquimia interna para que você não reproduza essas histórias que não têm nenhum serviço, né, assim, que não leva a gente a ser, a desenvolver o que viemos aqui fazer, né? É como se a gente estivesse nesse loop, que também iriam chamar na filosofia indiana, né, o karma, né? Como é que a gente troca o karma pelo dharma? O que seria o dharma? O que seria abraçar esse trauma para poder o quê? Desenvolver o nosso dharma e sair do samsara. Passa aí a bola para você, Vanessa. Espera só um pouquinho, Kessia. Desenvolve só um pouquinho a questão, brevemente, do karma e do dharma. Acho que é importantíssimo para as pessoas. Você falou os termos, vamos só falar um pouquinho sobre isso, que senão fica muito jogado. Tá, não, o karma na tradição da filosofia hindu, né, seria o quê? Essas repetições do sofrimento, né, dos padrões que nos levam ao sofrimento. O Buda, no budismo, ele dá uma perspectiva muito científica, apesar de não estar dentro da ciência, mas ele usa muito a lógica através da experiência. A forma que ele constrói o entendimento do sofrimento é bem organizada e sistemática. Então, o Buda é tão maravilhoso, por quê? Porque ele viu esse padrão que já era compartilhado na filosofia e na religião hindu, né? Que é o karma. Ele viu como isso funciona e ele traz uma colaboração, né, para que os indivíduos possam também encontrar as suas raízes de sofrimento e sair dessa raiz de sofrimento com o quê? Com a iluminação, né? Então, a iluminação nada mais lógico que tem muitas camadas que ainda não sei, desconheço, mas tem algumas que eu sei com propriedade e experiência, que é o entendimento dessas raízes que nos deixam nesse espaço de repetição. O lótus, ele vem para fora da lama, né? Dessa água suja e fedorenta que é possível de absorver substâncias nutritivas para trazer essa flor, que é simplesmente um símbolo, não só um símbolo fictício, mas um símbolo real, porque o Buda ele aponta para símbolos reais da vida, né? Como esse lótus veio nascer aqui nessa lama. Então, a gente imagina que nesse momento tem lamas para todos os lugares. Como é que a gente pode transformar o nosso karma traumático no nosso dharma de viver, que é o que a Vanessa vem aqui trabalhando e trazendo para a gente hoje. Eu acho ela tão fundamental, como se fosse uma joia mesmo o trabalho dela, porque ela integra e incorpora esse karma no dharma que ela vem a entregar a nós. Muito legal, Kessia. Eu acho que, principalmente nessa última fala, como você coloca a questão do karma e do dharma no impacto das nossas experiências, isso me remete também a como a minha ferramenta de trabalho atua nesse sentido. Então, a gente olhando para a nossa vida adulta, todos nós temos trauma. Na visão sistêmica, o nosso primeiro trauma é nascer, né? O esforço que a gente faz para fazer a passagem do útero para essa realidade tão densa é o nosso primeiro trauma. Daí vem o primeiro cuidado em relação ao ser humano. O nosso cuidado básico é promover bons nascimentos, sem tantos eventos traumáticos.
sem tantas interferências. Então, a experiência que eu tive tendo meus 2 últimos filhos em casa me proporcionou muito disso, de olhar para que aquilo que é tão natural já é traumático, então vamos tentar fazer isso acontecer de uma forma menos impactante para aquele corpo, pelo menos, porque é esse corpo justamente que vai registrar tudo a partir de agora. Então, na vida adulta, a gente vai perdendo realmente essa sensibilidade de entender o que o corpo está mostrando. Eu vejo o Gael, quando ele precisa expressar algo, é através do corpo. Ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe me dizer aonde é que as coisas não estão tão bem ou qual é a necessidade. Então, eu preciso estabelecer um outro tipo de diálogo com ele. Eu posso perguntar o que foi, o que está acontecendo, mas ele vai responder com o corpo e eu vou fazer essa leitura também, respondendo com o meu corpo e trazendo para junto dele, né? Então, esses sentimentos de rejeição, de desamparo, de exclusão, eles já estão muito presentes na fase do bebê. São instintos de sobrevivência. A gente imaginar que o trauma é algo que é muito especial apenas para as pessoas que sofrem muito é um conceito muito errado, porque aí a gente acha que também só precisa de terapia quem é visto pela sociedade como fora do padrão, como louco, como desajustado. E, na verdade, todos somos como humanos. E a gente precisa encontrar realmente dentro da nossa história e dentro dessa experiência física, seja lá qual é a relação que a gente pode, no momento, estabelecer com o corpo, essa conexão de tempo e espaço. Então, trazendo um pouquinho da ferramenta que eu uso e que funcionou para mim, por isso eu transformei no meu trabalho, é exatamente a informação do karma e do dharma. A perspectiva que eu tenho é que, assim como a flor de lótus, não está separado. O karma não é diferente do dharma, ele é parte de uma mesma coisa, só que o dharma está à luz e o karma está à sombra, ou seja, o karma não está sendo visto, reconhecido como parte. E até que ele se integre, ele fica se manifestando em diversas formas, nem sempre tão consciente como a gente gostaria. Então, isso é o que a gente entende como crenças, que transformam esses loops em algo como uma dinâmica emocional. Então, isso está relacionado a trauma, e karma não é, na minha concepção, é claro, frisando também o que o Gia traz, é uma experiência aqui de onde eu posso olhar, o karma não é só sofrimento. A partir do momento, por exemplo, que eu quero comprar uma casa, essa casa vai ser meu karma, ou seja, karma é tudo que a gente cria. Agora, como eu vou lidar com isso é meu dharma. E aí eu posso trazer aquela manifestação realmente de uma forma positiva. Então, o trauma, ele está dentro da astrologia, quando a gente vai olhar sobre essa perspectiva de karma e dharma, ele está num eixo entre o Sol e a Lua que é chamado de nódulo lunar. Isso é a primeira coisa que eu olho quando uma pessoa chega para fazer um atendimento. Para onde a bússola dela está apontando? Qual é o norte? O que norteia ela que talvez ela mesma não tenha essa informação? O que acontece é que quando a gente não tem a informação básica do nosso trauma e fica só tem a possibilidade de reconhecer aquilo que a nossa história diz, ou a forma como a gente conta a nossa história, porque aconteceu comigo na infância, porque aconteceu isso, porque foi difícil. Se a gente só tem essa informação, que também é preciosa, mas a gente não tem outras informações, não pode ter acesso a outros conhecimentos, a gente se julga muito. E aí a gente olha para os outros traumas e outras histórias com muito julgamento também. E isso acontece quando a gente se torna adulto, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa ideia. A gente está experienciando tudo isso ainda nesse modo sobrevivência, para continuar a vida, para dar sequência. Então, na astrologia, quando eu olho para o norte, para esse nódulo lunar norte, eu entendo que ali está a cabeça das questões e ali é o dharma da pessoa. E ali é o lugar para onde ela está indo.
Então, a imagem que me vem disso também é esse subir a montanha, né? E aí, como toda a nossa conversa é um compartilhar de links e memórias, aí eu venho para a minha experiência do xamanismo, que foi com a busca de visão. E a busca de visão, o meu subir a montanha para ficar de jejum, e aconteceu bem na época do aniversário do meu primeiro filho. E eu desci a montanha no dia do aniversário dele, de 2 anos. Então, esse foi um grande paradigma que eu quebrei em relação a karma, dharma, a trauma, né? Pensando como que isso ia impactar o meu filho, eu não estar próxima dele no aniversário dele de 2 anos. E aquela escolha foi muito importante também, foi uma das tão importante quanto as experiências do nascimento dos meus filhos, foi ter feito a busca de visão e ter descido da montanha no dia do aniversário do Eric, com a intenção de me aprimorar e de voltar melhor do que eu subi. Então, essas experiências, elas acontecem o tempo inteiro. A gente está subindo muitas montanhas nesse ritmo de quarentena também, internamente. A gente está tendo a oportunidade de aproximar aquilo que é mais traumático na experiência dentro de casa, com aquele núcleo que escolhemos e nos escolheu, para olhar mais de perto para essas condições traumáticas também, para que a gente possa tomar conta, para que a gente possa acolher. Então, dentro do meu trabalho, dá para mapear o trauma. Claro que eu não trabalho com astrologia tradicional, eu trabalho com a forma como eu compreendo a astrologia dentro dos estudos e das experiências que eu tive. Então, não é assim que se define como trabalhar com astrologia. Então, de novo, trago para um lugar bem particular. Mas se karma é tudo que a gente cria e dharma é tudo que a gente faz com aquilo que a gente cria dentro dessa concepção que eu trabalho, eu preciso de mais uma ferramenta, ou eu tenho essa disposição de ter mais uma ferramenta, que é o que eu chamo de alinhamento quântico. Então, trazendo também puxando esse fiozinho para falar sobre o corpo e de como isso impacta, no alinhamento quântico, a gente olha para essa junção realmente da ciência, da física quântica e da espiritualidade, porque no alinhamento, através do tônus muscular da pessoa, eu vou sentir e vou identificar o trauma. Então, esse tônus, quando está rígido, ele está me dando uma resposta afirmativa, de que ali tem uma tensão, de que tem algo para ser liberado. Quando ele não responde, ainda não é ali. Então, ele está me dando uma negativa. Com base nesse sim e nesse não, eu também consigo perguntar aonde eu vou localizar esse trauma, ou seja, qual é a data que eu tenho ali naquele corpo. E eu pergunto tudo para esse corpo. Segurando no antebraço da pessoa, eu vou perguntando qual é a data, qual é a dinâmica emocional que se estabeleceu, aonde esse trauma está no corpo físico, porque os nossos órgãos, as nossas vísceras, através das nossas glândulas, retém todas essas informações, e as nossas células, no momento em que nós consideramos um evento traumático, seja uma palavra que foi dita de uma forma difícil, ou seja, realmente um evento de grande sofrimento, o nosso corpo identifica do mesmo jeito. Ele fica na frequência do acontecimento. E quando ele se mantém na frequência daquele acontecimento, todos os outros acontecimentos que podem vir para liberar, para ampliar, para trazer alegria, não é sentido como positivo. Ele é sentido como frequência de trauma. Então, a gente tem muita dificuldade para criar a realidade que a gente gostaria de viver, porque quando a oportunidade vem, o nosso corpo não está preparado para receber aquela informação, e a resposta que a gente dá é não, eu não quero. E o trauma, ele faz esse looping de não, eu não quero. A gente passa muito tempo, mais do que a gente tem agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, no sentido de tempo para despertar, para se olhar, para se reaver com os nossos traumas, a gente passa muito tempo nesse looping. E isso gerou um grande problema para a nossa sociedade, de modo bem amplo falando,
que é essa experiência do trauma coletivo. É essa experiência de ficar só revisitando, discursando sobre os mesmos temas, chegando nos mesmos lugares. Então, esse processo de ficar revivendo o quanto a gente se sente rejeitado, o quanto a gente se sente desamparado, o quanto a gente se sente excluído, e ficar nesse modo de sobrevivência é o grande impacto que a gente tem hoje como sociedade. E aí a gente vai para esse lugar que só individualmente, quando a gente começa ali do nosso mini universo, micro universo, núcleo familiar, através dessa abordagem sistêmica também, é que a gente pode começar a liberar o trauma para ser lembrado, para ser visto. Então, sim, está tudo no nosso corpo. O resto, o que acontece externo, é só um fragmento, uma ressonância, um espelho dessa parte tão complexa que cabe a nós realmente entender, trabalhar e elaborar. Muito, 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 muito lindo. Guia de sobrevivência parte 2 aqui, gente. Nossa, que... Eu vou contar um caso para exemplificar um pouco de como isso... Eu lidei um pouco com tudo isso, e para puxar um pouco... Que eu quero puxar um pouco também para uma parte um pouco mais... mais palpável de como é o processo para cada um, tá? E depois a gente vai falar isso, como passar isso para frente para as crianças também, que foi o papo do nosso primeiro podcast, e a gente encerra. Eu vou contar um caso rápido de como isso foi para mim, como eu consegui sentir essa melhora rapidamente, e eu quero ouvir de vocês um pouco sobre isso, tá? Eu acho que eu já contei brevemente, acho que no primeiro episódio eu conto brevemente. Foi longuíssima essa história, não vou entrar muito em detalhes, mas foi através de uma jornada xamânica. Primeiro de uma jornada individual xamânica que eu recebi uma mensagem: mergulhe fundo, nunca mais vou esquecer isso. Mergulhe fundo, 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 mas apenas tão fundo até onde você consiga enxergar a luz. Foi as primeiras frases que eu ouvi. Eu tava descendo, caindo num poço fundo, num oceano profundo, enfim. Depois outras coisas começaram a vir. E fiz outras jornadas e tudo mais. E daí eu comecei a entrar no que a gente fala da noite escura da alma. Tava no meu retorno de Saturno. E foi muito claro pra mim que eu precisava fazer um retiro interno, precisava mergulhar nisso. Outra jornada xamânica que me disse toda essa questão da sombra, como era importante eu fazer o encontro com as minhas sombras, que na verdade essa era a grande lição da minha vida. Enfim, e daí eu tive muito essa sorte de ter sido guiado por isso, para ter esse trabalho, e eu fui usar a ferramenta que eu tinha à minha disposição, que é a música, né? A música, a cura, a composição, no meu caso, fazer a música, o parteiro musical que a gente fala muito aqui. E eu fiz um álbum inteiro, né, criado, chamado A Noite Escura da Alma, onde todas as músicas, todas as músicas são canções para mim mesmo. Canções para uma criança. Tem uma canção que eu falo, O Que Vai Ser de Nós, que é uma canção que eu consegui revisitar uma energia minha de uma criança sonhadora que tinha tantas vontades. Então eu faço quase que uma homenagem para aquela criança. Tem uma canção que eu cantei pra Cassie, aliás, a Cassie foi a única que ouviu essa canção até hoje, que chama O Quanto Eu Queria Te Dizer, que foi através de uma meditação que eu fiz um dia. Foi uma tristeza que eu tava sentindo, eu sentei em meditação com aquela tristeza de uma forma incondicional. Eu sempre falo isso, o que é importantíssimo, essa questão de ser incondicional. Ou seja, eu não fui para aquela memória ou para aquele sentimento querendo mudar, consertar, entender. Eu não queria nada, eu queria apenas estar ali com aquilo, né? Então, sentado em meditação, eu fiquei com aquilo. E eu deixei aquilo sair por mim também. E aquilo começou a cantar. Aquela emoção começou a cantar. E eu tirei a melodia e tirei um pouco da letra através desse contato com essa emoção. E saiu essa música que eu toquei aquele dia na tua casa, que é essa, no dia do pão de queijo. Eu tô contando essa história para introduzir um termo muito importante, que quando eu comecei a estudar um pouco de uma técnica que chama trabalho de partes,
quer entender que a nossa consciência se fragmenta através do trauma, e você faz uma reconexão com essas partes, que foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse termo que chama do reparentamento, né? Então, o que é basicamente? É você ser o pai, a mãe ou a pessoa que está tomando cuidado daquela memória, daquele seu eu, daquele seu ser, daquela sua criança, e você ser aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele avó, tio, o que seja, aquela pessoa que representa aquele cuidado pra você. E porque naquele momento você não teve esse cuidado que você estava buscando, e a energia ficou presa, e ela tá nesse loop, e ela causa essas ressonâncias que a Vanessa falou. Então você faz esse trabalho de reparentamento para com você mesmo, né? No meu caso, a minha ferramenta são duas: a meditação / jornada xamânica e a música, né? E hoje em dia eu tento fazer um pouco de teatro, um teatro individual, onde eu dou falas, eu incorporo tudo isso, eu faço um pequeno palco na minha casa, eu deixo essas energias serem reproduzidas, serem recontadas, de novo, incondicionalmente, sem o julgamento. Isso pra mim é chave, gente. Não posso falar o quão chave isso. De novo, você não pode querer modificar, entender, consertar, nada. É como se você estivesse mesmo falando com uma criança. O que eu posso fazer pra você? Como eu posso estar aqui pra você hoje, né? Então, Kessia, querida, pra você, o que é o reparentamento? Nossa, que bonito esse compartilhamento aí. Eu me vejo, acho que nossa irmandade que não vem de agora, né? Então, eu me identifico muito nessa parte da junção, como vocês sabem, que eu criei esse processo que chama Arte Cura. E nesse processo eu utilizei da arte performance, realmente do movimento do corpo, sem a dança inicialmente, e posteriormente a dança foi integrada. Por quê? Porque à medida do desenvolvimento que acontece quando você começa a escutar, o corpo também vai te pedindo ferramentas, assim como a Vanessa falou, que o corpo ele precisa estar pronto para poder receber. E eu gostaria de falar sobre isso porque eu acho que a arte, em todo esse século que se passou, a arte principalmente europeia, do viés europeu, né? Não do viés indígena, né? E não do viés das culturas primárias, ela aponta como artista como um ser, né, especial, né, um ser que veio diferente. E à medida que a gente vai estudando e entendendo o processo artístico e a ferramenta da arte, e que eu gosto de passar isso para as pessoas, a gente começa a entender que a arte nada mais é do que uma ferramenta que já foi traçada por várias pessoas e grupos e culturas, né, que é muito mais antiga do que a cultura europeia da arte, e que é um sistema de cura. E esse sistema de cura, ele é para todos. Geralmente o artista é aquele que passa, como o xamã, que a gente vem discutindo sobre isso, Jean, e eu gostaria de trazer esse ponto também, geralmente são pessoas que passam pela noite escura da alma, como você mesmo ressalta, assim como os santos, né? E que tem essa busca, encontra esse viés da cura. Então ele começa a partir daí trazer para as outras pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma experiência escura e traumática, tão dura, tão perto da morte, digamos, né? Não é todo trauma igual. Ou não tiveram o tempo, eu não sei exatamente o que leva uma pessoa a fazer e a outra não, né? Mas o que acontece é que o artista e o xamã, ele desenvolve essas ferramentas de linguagem para expressar as memórias que ficaram ali adormecidas. E com isso ele começa a encontrar um caminho de cura que também foi passado por outros antes dele. Por isso que existem relatos, né, de conexões com espíritos, e eu não sei exatamente todos esses caminhos que são invisíveis, mas que
eles apontam para coisas muito similares, né? E que a gente vai vendo que são simples no fim da história. Não é tão complexo. Complexo é a fragmentação que nós fazemos e começamos a compartimentalizar tudo e desintegrar o nosso sistema individual e se tornar individualista e separar esse nosso sistema individual de toda a natureza, que aí acontece a fragmentação que eu venho falando com você, Jeane, que a gente já comentou em outros podcasts, a separação nossa com a natureza, nossa com a nossa comunidade, nossa com a nossa família. E aí começa os eus, né? Porque esse eu ferido, ele tá ali querendo ser ouvido, ele não consegue um caminho para se comunicar, ele só reprisa e somatiza toda o trauma, e as pessoas, elas, na verdade, ninguém quer, na verdade, receber o trauma do outro, né? Porque o trauma do outro está replicando a violência que foi sofrida. Então, a gente precisa individualmente trabalhar com o suporte de outras pessoas que conhecem esse lugar, ou individualmente com artistas que a gente pode adentrar, ou xamãs, ou seres, de alguma pesquisa na área de psicologia que a gente consegue, mas é sempre bom ter aquele que escuta, que é o papel do witness, né? Que é aquela pessoa que te acompanha, que te vê, que você pode fazer isso através da meditação, você começa a desenvolver essa parte do cérebro que assiste, ou você pode fazer isso com uma segunda pessoa que é um curandeiro, um psicólogo, um terapeuta, que pode te ajudar a alinhar esses caminhos que foram fragmentados de você. É uma coisa que eu senti a semana inteira, que imaginei que a gente fosse chegar nessa questão da fragmentação, e ficou a semana inteira uma coisa na minha cabeça, e eu só quero falar isso. De que a fragmentação, e a gente já falou isso bastante, que é um conceito difícil pra gente entender, mas a separação como talvez um jeito que eu enxergo a separação é uma forma do universo exponencializar o seu autoconhecimento, a sua autoexperiência, né? A área de contato é aumentada, então a fragmentação através das partes, se você for pensar bem, talvez do jeito que eu vejo até a experiência humana, a gente é nada mais que a consciência divina fragmentada, talvez, tendo várias experiências, né? Então a fragmentação no macro acontece no micro, e ela acontece em várias camadas, eu acho. E daí, eu estou falando isso pra gente, eu cada vez mais eu tento não condenar esse processo também, até a separação dentro de mim ou no outro, tentar enxergar a separação com compaixão, por mais difícil que seja, né? Tem uma coisa muito linda que os japoneses fazem, que é o kintsugi, que é a arte de colar os pedaços com ouro, né? De você reparar algum objeto quebrado, uma porcelana, um vaso. E eu acho que é muito por aí o processo, tanto individual da fragmentação da consciência, como do ser humano e coletivamente. Então, eu quis fazer esse adendo, não acho que é o momento pra gente falar sobre isso, tanto porque eu sei lá o quão isso tá solidificado na minha cabeça, mas pra gente começar a olhar um pouco a fragmentação com outros olhos, né? Com um olhar um pouco mais de compaixão e talvez uma forma, como eu te disse, do universo e macro e micro de se auto-experienciar de uma forma exponencial, com mais camadas, né? Kessia, querida, fala um pouco pra gente, então, como passar de uma forma construtiva, de uma forma integrada, consciente é a palavra, essa é a palavra que eu tô querendo achar, uma forma consciente isso para as nossas crianças. Como fazer, também nesse momento de quarentena, acho que tem tudo a ver, entregar para as gerações futuras uma forma de parentamento, né? Porque a gente falou do reparentamento, que é um trabalho que a gente faz individualmente para nós mesmos, em momentos de trauma, em momentos que talvez faltou ali o parentamento, ou enfim, por N motivos. Como entregar para as gerações futuras uma forma de parentamento mais consciente?
né? Acho que isso começa, para não ficar muito vago a sua resposta, porque é um mundo infinito que a gente pode conversar, principalmente no âmbito das emoções, né? De trazer isso para as crianças de uma forma construtiva, que elas possam entender as emoções, não suprimi-las, não renegá-las, não soterrá-las. Como que você vê isso pra gente? É uma boa questão. E eu já vou, assim, respondendo pela minha experiência como mãe, onde, quando a gente se transforma em mãe, uma caixa totalmente nova de ferramentas, mas também de memórias e dificuldades e traumas, também ela é aberta dentro do nosso dia a dia, experienciando cada dificuldade. Então, eu não vejo um momento, necessariamente uma forma de entregar, como se fosse uma coisa pronta, mas vivenciar de uma nova maneira. Porque toda vez que acontece, existe também uma cobrança, você sempre ressalta, né, sobre o não julgamento, existe uma cobrança dos próprios pais, da sociedade, sobre a expectativa, sobre aquele pai, como nós devemos agir e responder com as nossas emoções. E nós somos seres integrais, fragmentados, que abrimos caixas todos os dias de novidades, de formas de responder ou reagir, né, a diferentes circunstâncias que aparecem de surpresa. E eu me vejo também experienciando essas novidades diárias junto com a minha filha. Que eu percebo que esse reparentamento de nos acolhermos dentro de nossas emoções, ele vem à tona no relacionamento, de como a gente acolhe a emoção do outro, sem um julgamento e praticando realmente aquele espaço da compaixão, do entendimento maior, né? E despersonificando, né, a relação. Mas eu faço tudo para ele, é assim que ele me responde, né? Porque vem atrás, quando acontece um drama, né, existe sempre uma resposta emocional nossa que também vem de outras gerações. Então, existe aí um elo geracional como mãe, que é uma dor de todo um feminino, né? De todo um matriarcado, que eu chego aqui na ponta disso e falo, agora eu vou precisar de responder isso com todas as ferramentas e todo o desenvolvimento que eu tenho. E muitas vezes não sai exatamente como eu gostaria. Então, eu também tenho que praticar esse entendimento, falar, é assim que a minha mãe provavelmente se sentiu, é assim que a minha avó se sentiu. Mas isso é uma realidade para mim? Ou é simplesmente o espectro dessa experiência, dessas camadas todas que vieram antes de mim? Isso é a realidade? Como é que eu posso responder isso de uma maneira que conforte essa minha dor, que comunique essa minha dor à minha criança ou o meu parceiro, no caso familiar? Como que eu posso comunicar isso de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que possa desenvolver uma empatia? Porque na reação automática, ela já logo busca por um culpado, né? Quem é o culpado disso tudo? Enfim, são camadas e camadas e camadas que a gente tem que nos colocar numa realidade de tipo, ok, eu estou transbordando agora de emoções, eu estou com muita raiva. Então a gente começa a reconhecer a emoção, como essa emoção sente no corpo, como ela se projeta para fora, e se naquele momento você não conseguiu projetar de uma maneira mais produtiva, que você reconheça aquilo e que, de repente, no próximo momento você consiga comunicar, né, quando você esfriar e sentir um pouco mais centrada, comunicar isso à sua família e pedir um pouco de empatia, né, nessa comunicação, né, trazer um pouco dessa empatia. E claro que eu acho que acontece também na dificuldade das relações,
entre um cuidador, né, que tem mais o domínio e o controle da situação, da criança também ter a oportunidade de ver o cuidador com fragilidade. Então a gente não tem que mostrar o tempo todo que tem a força e que tem o controle, essa rigidez toda. A gente pode mostrar que a gente é fragmentável, que a gente pode se machucar, que aquela emoção está doendo, né? Eu acho que essa comunicação, lógico que a gente vai refinando essas formas não violentas de comunicar isso posteriormente, que eu acho que é o nosso objetivo, ela é importante para a integração das emoções, todas elas, essa gama infinita de emoções que passa, que são invisíveis, mas que são sensíveis, nós podemos sentir, e que a gente tem por objetivo nomear, explicar, trazer cores, trazer para fora, comunicar de uma maneira que não repercuta sem a nossa consciência, né, do que está acontecendo ali por detrás. Então o objetivo é esse, eu acho que o objetivo é simplesmente a gente ter essa consciência de como a emoção sente e comunicar como a emoção sente e criar empatia ao outro para que possa se haver uma comunicação mais pacífica e harmoniosa, mesmo dentro dos duelos, né, que acontecem dentro de casa com os nossos filhos, com as nossas crianças. Que a gente possa ensiná-los, as crianças especificamente que ainda estão em contato com essas emoções mais densas ou mais sutis, que a gente possa, com a nossa nomeação e literatura emocional, também ajudá-los a identificar. Porque isso é que é o mais difícil para a criança. A criança, ela sente muito mais isso. Ela não tem o aparato ainda, nem do desenvolvimento cerebral, nem da consciência de entender as emoções e o que elas são. Então a gente começa a nomear as nossas, mostrar como isso se sente, como a gente se sentiu a partir de uma ação, né, do outro dentro de casa, e a criança começa também a entender como ela se sente. Então eu acho que isso é um ponto muito chave para a gente adentrar a nossa história e nossa evolução aqui como espécies sensíveis, né? Para finalizar de uma forma mais resumida, me vem até uma palavra que a gente poderia colocar como chave aqui, que é movimento. Se quando a gente olha para toda essa perspectiva dos traumas, a gente tem esse congelamento, esse enrijecimento, para a gente trabalhar a reparentalidade e essa nova visão ou essas múltiplas possibilidades para ser pais e mães agora, tem a ver com o movimento. Então, quanto mais nós nos movimentamos fisicamente, nas nossas realizações, quanto mais a gente consegue elaborar a nossa criatividade, mais fácil fica de deixar isso realmente como exemplo de experiência. Quando os meus filhos me veem dançando, eles também sentem vontade de dançar. Quando eles me veem lidando com uma emoção e eu digo, olha, hoje eu não consegui lidar com isso. Hoje eu gritei, ou hoje eu fiquei triste, hoje eu tive que chorar para lidar com isso, e hoje eu não consegui lidar. Eles também se sentem autorizados a aprender a lidar com as emoções e a não ter uma ideia de que a mãe é perfeita, o pai é perfeito, ou alguém da família tem uma postura a qual ele deva seguir. Então, essas condições realmente da gente se proporcionar prazer, criatividade, movimento, são grandes significadores de experiência também que a gente deixa na prática para que eles sigam esse fluxo de energia e entendam que eles têm liberdade para lidar com as emoções e trazendo exatamente esse ponto de aceitar as coisas como elas se manifestam e escolhendo como pode lidar com aquilo naquele momento. E aceitar não é ressignificar. Aceitar é realmente conseguir olhar e lidar com ela como se apresenta. Não imaginar que se eu fizer assim vai ser bom, ou eu preciso
ressignificar isso para que fique bom, para que eu consiga lidar. Não, é aceitar mesmo. É isso. E uma grande questão dessa reparentalização e do que a gente deixa como experiência autêntica para as crianças é que, às vezes, as coisas só são coisas. Então, essa simplicidade de, principalmente, é um trabalho, um exercício que eu tenho contínuo comigo mesma e com os meus filhos, é de, às vezes, deixar só as coisas serem como elas se apresentam naquele momento, sem precisar dar grandes sentidos, elaborar demais e começar a querer trazer tanto conteúdo ou tanta técnica, tanta ideia, que eu tiro aquilo que é essencial. Então, é um grande aprendizado contínuo também, deixar as coisas serem simples para que elas possam ser leves, para que elas se transformem realmente em experiências prazerosas, tendo emoções difíceis ou não. Eu até tava pensando em, né, tanta coisa que você falou aí. Isso aqui tinha altos links, mas não tem mais nada. Acabou aí na simplicidade. Eu acho que você matou a pau aí. É isso aí, Encerramos com chave de ouro. Meninas, muitíssimo obrigado pela presença. Como eu já falei, acho que umas 70 vezes nesse podcast, mas pra mim tá sendo um almanaque de sobrevivência, assim. Acho que tem tanto conteúdo legal para pais na quarentena, para pessoas que estão lidando com trauma, para tudo. Eu acho que foi um episódio, assim, muito frutoso. Existe essa palavra? Frutífero? Frutado. Gostei, vou usar frutado. E eu adoro inventar palavras. Licença poética. E é isso, muito contente, muito obrigado, gratidão por participarem aqui, aceitarem o convite mais uma vez, dedicarem finalzinho de tarde aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sabedoria, maravilhoso. Obrigada a você, Jean. Espero que todo mundo que está em casa possa rever, né, esses pontos durante esse período de quarentena. Essa quarentena vai se estender, provavelmente, de certa forma, para várias pessoas um pouco mais. E esse momento é um momento onde pode se voltar a esses assuntos, né? E esses assuntos vão ser essenciais para ser aplicados, né, nessa nova terra que está aqui, prontinha para nascer. Um grande beijo. Obrigada, Vanessa, por ter aceitado o convite. Espero continuar a conversa. E obrigada por tanta dedicação, Vanessa, com os seus filhos, com você. Eu acho que primeiramente, e eu consigo ver e perceber essa dedicação sendo aplicada mesmo aí com seus filhos. É bonito de ver, eu gosto muito de ver isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Kécia e Jean, pela ponte, pela oportunidade, pela presença, pela troca. Em vários momentos eu me emocionei e senti uma energia, um calor muito, muito gostoso que dá no coração quando a gente se sente em casa, né? E eu acho que todos esses assuntos que a gente trouxe como tão essenciais, eles têm esse objetivo, ainda que indiretamente, de fazer com que as pessoas possam se sentir mais em casa. E é importante que a gente fique só com aquilo que faz sentido pra gente, né? De todas as falas também, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto para que não se apeguem a coisas que eu falei que ainda não possam ser compreendidas ou que não se apliquem à sua realidade, mas ficar com o que fizer sentido. E levar isso para a vida e para os dias também. O que faz sentido hoje, né? Dentro dessa perspectiva coletiva e individual, dentro do meu núcleo. Então é isso. Gratidão de coração a todos vocês. Um beijo bem grande e espero que até a próxima. Muito obrigado. Também senti essa força. Em alguns momentos parece que subiu uma força do tipo, nossa, estamos fazendo um negócio da hora, assim, né? Dá pra sentir essa egrégora, assim, sabe? E a gente conectou, assim. Muito bacana. Meninas, beijo no coração. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempinho para ouvir aqui o nosso papo, nossos devaneios, e estaremos de volta em breve.
Tchau! Beijo, tchau! Tchau, tchau, gente!